Fala, pessoal! Muito boa noite, né? Boa noite, porque eu tô fazendo esse vídeo hoje, sábado, já são 18h28. Mas muito bom dia para vocês que estão me assistindo aqui nesse dia de domingão, né? Que é quando o vídeo vai pro ar. Estamos desaparecidos por aqui, mas agora estamos de volta depois de um período sabático de muito descanso. E a gente começou a dar prioridades para outras coisas que precisavam de total atenção no momento, mas agora a gente se organizou aqui para tentar voltar aí com os vídeos um pouco mais para vocês. Até porque quem está no nosso Telegram sabe que a gente, daqui um mês mais ou menos, a gente vai iniciar a nossa mentoria e aí vai ser uma oportunidade única. E eu falo única porque eu e o Clinton, depois de muito conversar, a gente disse, cara, vamos fazer, porque a gente construiu tudo isso agora, tem muita gente querendo fazer, e vamos ver de qual que é. Se a gente gostar do resultado, se a gente achar que, ó, foi bacana a experiência, não só para as pessoas que vão fazer, mas também para a gente poderia fazer outras, mas por enquanto essa é a única que a gente tem e a única que a gente gostaria de ter também, até para poder colocar todo mundo que tem muito interesse de estar mais próximo com a gente aí junto. E aí a gente deve fazer uma live amanhã na segunda-feira, né? Dia 27. Que dia é hoje? Dia 27, então. 27 ou 28, vou confirmar com o Clinton, a gente manda no grupo do Telegram, para a gente explicar tudo que vai acontecer na mentoria, que vão ser as aulas à noite, que a gente vai ter, e o acompanhamento durante o dia, durante o pregão, para tirar dúvidas e também falar de algumas outras coisas do que a gente está vendo no mercado, porque a dinâmica do mercado vai mudando no decorrer do dia, né? Então é interessante a gente poder trocar um pouquinho mais de ideia. Mas sem mais delongas, vou falar aqui brevemente sobre os principais ativos para a gente trabalhar essa semana e, como o título diz, né? Todos os mercados para cima e o Brasil para baixo. Então vamos lá. Já vou compartilhar aqui o Ibovespa. Eu já estava colocando os meus estudos um pouquinho antes para a gente não perder tempo aqui desenhando, né? Se eu for aqui para o gráfico semanal, a gente consegue ver desde, sem mais delongas, né? O que a gente conversa há muitos e muito tempo, muitos anos, né? Que a gente teve aqui, que a gente tem, né? Uma tendência de alta. Tivemos a primeira tentativa de manipulação, com uma tendência foi muito forte. O stop aqui dessa galera seria o meu spring duplo, que foi onde eu teria entrado na venda, para a gente poder capturar um movimento que pagasse pelo menos 2 vezes o nosso risco aqui e pagou muito mais. E agora, o que a gente está vendo de Bovespa? A gente viu que ele rompeu o topo anterior do ano pelo semanal, fechou fora do semanal, fechou dentro do semanal, pau na venda aqui, quando perdeu esse candle, na verdade, deixa eu marcar aqui certinho, um pouquinho mais pra cima, né? Aqui. Fechou abaixo aqui, entrada aqui, stop aqui, pau na venda para tentar buscar esse movimento aqui, tentar buscar essa região. Isso a gente fala sem mais delongas. E assim, gente, quando estava aqui, e eu estava na sala de trading floors, e eu falando para todo mundo, ó, vamos vender, porque esse negócio vai para baixo, isso aqui é a defesa do médio do player, blá, 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 ninguém acreditou em mim. Quando tá aqui, as pessoas estão pensando em desovar as ações. E é muito óbvio, volta lá nos nossos vídeos de fevereiro, que desde essa época a gente fala, saia de position, saia de posições de swing trade, porque o mercado tende a cair. Se por acaso aqui for rompido, beleza, volta para sua posição. Pelo menos você não fica perdendo dinheiro à toa aí, vai rentabilizar em outras coisas, entendeu? Mas enfim, as pessoas aprendem nos erros, né? Então, o alvo de toda essa operação do semanal é o cara que quer chegar aqui. Vai chegar? Nem ideia. Mas é esse que é aonde ele quer chegar. Se eu for olhar aqui pelo diário, o que a gente consegue ver, tá? Eu deixei assinalado aqui as minhas regiões de interesse, caso eventualmente um dia o preço volte lá, que é onde eu queria vender. Mas o que eu tenho de sinal importante aqui? Eu tenho esse Corrais, e isso é bom deixar sempre gravado no seu gráfico, para não ter que mudar todas as vezes, e você já ter o estudo pronto, sempre quando você estiver olhando, para você entender para que lado o player está atuando. Porque quando você conseguir definir para que lado o player está atuando, você vai tentar entrar junto com esse player. Você não vai tentar entrar contra ele, tá? Então aqui a gente teve o choque diário, primeiro boss diário,
Aqui a gente teve o inducement, né? Inducement, ó, por quê? Todo mundo que estava olhando isso daqui, quando viu que fez isso aqui, quando rompeu isso aqui, todo mundo, nossa, é pivô de alta. Isso fica muito mais claro no semanal, se eu botar, ó. Pivô de alta não, pivô de baixa. Nossa, isso aqui é um pivô de baixa. E aí vai lá, a gente tem esse ponto de inducement, esse ponto de inducement, quebra, busca liquidez e volta a subir na cara de todo mundo que saiu vendendo fundo, né? Acontece muito frequente no mercado. E aí foi feito esse ponto de inducement, inclusive ele voltou aqui, fez a entrada de confirmação, para quem gosta de uma entrada de confirmação de tempo gráfico menor, voltou nessa região aqui de altíssima liquidez, e agora o preço está caminhando para liquidar as mínimas do ano, tá? É para cá que o preço quer vir. O que é o segundo cenário que eu poderia ter de Bovespa? Eu poderia ter, tá? É um cenário mais agressivo e mais arriscado. Eu poderia estar tomando tudo isso aqui como uma consolidação. Por quê? Enquanto ele não me confirmar a perda desse fundo aqui, e ele tiver o número de barras, pelo menos, ó, o número de barras semelhante a essa amplitude, essa pernada, eu tiver o mesmo número de barras fechando aqui embaixo, confirmando mais uma quebra de estrutura, confirmando que isso aqui é um segundo boss, porque eu tive o primeiro boss aqui, enquanto eu não tiver isso, eu ainda tenho uma singela esperança que poderia ser só uma consolidação. E aí, se eu estou trabalhando uma consolidação, o que eu quero mais próximo da extremidade? Comprar um alvo aqui em cima, tá? Esse é o cenário de quem ainda acredita nesse país. Se você acredita, entra na compra, tá? Sem viés político, sem viés nada aqui. É um bom risco-retorno? Cara, é um bom risco-retorno. O que pode acontecer aqui no máximo? Você ser estopado. Beleza, tá? E foi isso que eu até, inclusive, estava fazendo no índice futuro aqui. Porque se eu for olhar aqui no 240 minutos, para mostrar para vocês, fica bem mais claro. Deixa eu fechar aqui. A gente teve aqui essa quebra de estrutura, a gente teve esse choque depois, tá? Isso aqui era uma continuidade da queda. Depois eu tive esse choque, porque eu rompi, ó, rompi esse que leva aqui. Isso aqui era o que estava suportando meu preço para baixo. A partir do momento que eu fiz isso aqui, o pessoal chama de pivô. Isso aqui também foi o rompimento de um que leva. E aí isso aqui virou choque. Só que o que aconteceu? Voltou todo o preço em formato de V. Isso acontece porque, na verdade, isso aqui não era um choque verdadeiro, e sim um fake choque, tá? Então, a gente teve aqui um fake choque, trazendo de novo o 4 horas para o sell mode, para o modo vendedor. Quarta demanda. Escrevi aqui para onde? Eita. Agora tá saindo. Tá? Então, isso aqui foi um fake choque. E o que já aconteceu no índice futuro? Ele já perdeu as mínimas do ano. Ele já perdeu. Mais uma coisa que me traz um sentido do seguinte, cara, pode ser mesmo que no final isso aqui ainda tem uma certa característica de consolidação, porque o índice já foi e já capturou a liquidez, está capturando a liquidez. O que eu teria que esperar aqui agora? E o que eu tentei fazer, inclusive na quinta-feira, eu estava na sala com o pessoal e eu falei assim, ó, cara, fez um spring, eu não vou comprar porque eu precisava de um spring duplo depois dessa forte queda. O que é a forte queda que aconteceu foi disso aqui? Dia 22 fez. Me mostrou que o vendedor está desesperado para sair vendendo isso aqui e sair logo. Desesperado. Ele não conseguiu nem voltar nas minhas regiões de liquidez. Eu estava esperando para vender, ó. Eu estava esperando para vender aqui. Depois eu estava esperando para vender aqui. Depois eu estava esperando para vender aqui. Cara, e nada. Ele nem voltava, ele não tava nem aí. Ele já tinha capturado toda a liquidez, ele só queria derreter sem parar e sair daqui fugindo, correndo, porque alguma coisa está acontecendo. Isso era o que ele estava fazendo. Se eu for te mostrar o que a gente tinha pensado, né, no... Que dia foi isso? No dia 23, na quinta-feira, eu estava olhando isso aqui como uma base. E aconteceu o meu spring aqui.
perdeu a região de fundo, capturou liquidez, fechou acima. Minha entrada era aqui, meu stop era aqui, primeiro alvo era aqui. E foi feito no final do pregão. E eu fiquei de fora do movimento. Por quê? Eu fiquei com medo. Falei, cara, eu prefiro perder esse trade e estar errado do que pegar um stop só por FOMO, porque eu não peguei nenhuma das minhas vendas, entendeu? Porque depois de uma queda tão forte assim, brusca, o mais seguro a se fazer é entrar com um spring duplo. Porque spring duplo tem maior nível de assertividade. O que era spring duplo? Eu teria que esperar isso aqui ser estopado para eu poder entrar. Que foi o que aconteceu na sexta-feira. Ontem, né? Então, quando perdeu aqui, eu falei assim, tá bom, fechou fora. Fechou fora, perdeu a mínima do ano, beleza, vai derrocar, colocar um monte de gente na venda, etc e tal. Agora, o que eu tenho que esperar acontecer? Tem que esperar fechar acima. Quando fechou acima, eu tomei a posição. Só que aí eu vi o horário. Cara, que tenso. Não posso ficar comprada nesse horário, porque não vai evoluir tão rápido assim. Eu vou me lascar, eu vou perder à toa, melhor eu ficar de fora. E aí, quando ele começou a fazer esse movimento, o que eu queria? Eu queria a urgência do movimento. Eu queria que ele viesse rápido, pujante até aqui. Ele começou a vir. Inclusive, em 1 minuto você consegue ver. No minuto ele veio muito rápido. E com volume, ó, super considerável. Olha aqui. 18 mil negócios com Delta. Um volume super considerável. Ah, vai embora. Vou botar o stop no zero e vamos ver. Mas me tirou no zero. E tudo bem. Porque ele até veio perder as mínimas depois. E ele, inclusive, fechou muito no final. Fechou com uma semana completamente vendida. E aqui me abre 2 cenários. Para quem como é que fala? Seguidor do Storm, colocaria simplesmente aqui uma banda de Bollinger. Isso não tem nada a ver com SMC, tá? Isso é a forma que eu gosto de operar. Porque eu gosto de ver algumas coisas e juntando meu operacional. Mas quem é fã do Storm, viu que a semana fechou assim. Vou colocar o input para ficar mais claro da gente ver, né? Fechou assim. Quando a semana fecha assim, é porque o mercado está muito sobrevendido. E tem um tipo de trade que é um trade que não tem nada a ver com SMC, que você, no final do pregão, você compra. Por quê? Você está vendo o desespero das pessoas vendendo no final do dia até o final. Desespero, nossa senhora, o mundo vai acabar. Quando amanhã é segunda, cara, o mundo não acabou. Será que eu fiz besteira de ter desfeito das minhas posições aqui, numa região tão barata? Eu fui tão neném assim, sabe? E aí, então, a pessoa compraria aqui para tentar pegar, no mínimo, 50% dessa barra. No mínimo, tá? O que seria aí um alvo de mais ou menos 2.000 pontos. Razoável. Para um stop de quanto? Aí aqui, você tem que ser um pouco mais conservador. Ele coloca em torno de 150%. É porque ele usa o alvo até a abertura da barra, tá? Eu acho que é ser muito otimista. Eu utilizaria os 50%. Mas o alvo desse setup que ele usa, esse operacional, é a abertura da barra. O que daria 4.000 pontos para... Quanto aqui? Deixa eu ver. Quantos pontos aqui de stop? Nossa, longo. Ai, dói. Ah, não é 150. Ele usa 110%. Nossa, ele vê esse vídeo, ele vai me matar. Eu esqueci. 110%. Então, ele usaria aqui o stop em 118 mil. O que dá 6.000 pontos de stop para quase 5.000 de alvo. Quase 5.000 de alvo. Só que uma taxa de acerto muito acima de 70%. Então, vale, entendeu? Essa seria a primeira coisa. Pelo diário, inclusive, olha como está quase que completamente fora. O que mostra realmente mais o desespero. Por conta disso aqui, por que eu estou falando disso para vocês, tá? Porque mais um motivo que isso aqui, essa sobrevenda tão absurda, me faz suspeitar que no final a gente vai tentar parar nesse movimento e voltar a subir. Talvez ele tente chegar mais um pouquinho aqui, e aí o índice futuro abriria na segunda-feira com um gap de baixa, e aí eu tenho que ser um dos primeiros negócios no gap de baixa, eu tenho que ser um dos primeiros a comprar? Pode ser? E aí, quando isso acontecer, eu vou subir comprado para o resto do dia, principalmente se ele conseguir atingir um tique acima dessa máxima aqui. Tá? É uma estratégia muito bacana, eu gosto.
E aí eu vou estar alinhando duas estratégias. A estratégia da análise técnica clássica, que é essa, da banda de Bollinger sobrevendida, e aí o gap de baixa e tudo mais. E o gap de baixa vai me fazer o quê? Vai pegar todos os swingueiros, todo mundo que tem posição de swing comprado no índice, eles vão ser obrigados a estoparem no início do dia, porque vai ter já passado o stop deles. Então, isso vai fazer com que o preço caia bastante, sai todo mundo da venda, e o que o institucional quer? Que todo mundo saia do meio do caminho para ele sair comprando e ele levar o preço para onde ele quer. Então, essa é a minha tese do Ibovespa, tá? Não sei se eu estou certo ou errada, vou pagar para ver, vamos ver na segunda-feira. Então, tecnicamente, o Ibovespa está em região de compra, tem um risco-retorno bacana, porque qualquer coisa que eu estiver comprando nessa região aqui, o meu stop tem que estar para cá, mas o meu alvo é no mínimo, tá bom, eu vou ter que usar esse primeiro alvo como Fair Value Gap, beleza? Vai dar quanto? Vai dar quase 2%, vai dar mais do que 1,5%. Segundo alvo vem para cá. E aí, se eu tiver esse combustível todo daqui, eu vou ter muita gasolina para chegar até aqui. É isso. Então, meu plano para segunda-feira, esperar o mercado abrir. Estou torcendo para que ele, de duas uma, porque eu acabei comprando, eu tenho uma parte comprada com o pessoal no simulador, no fechamento do dia, mas eu tô torcendo para que ele abra ainda com um gap de baixo e eu saia comprando aqui, tá? Porque aí eu vou seguir junto com toda a posição, tá bom? Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Caso contrário, caso aconteça o seguinte, caso na segunda-feira ele abra já com gap de alta, beleza, eu vou ter que encerrar minha posição, por quê? Porque o cara do 5 e do 15 já vai estar defendendo muito aqui a posição. Aqui vai ter muita pressão vendedora ainda. Porque 5 minutos está em venda, 15 minutos está em venda, o 30, 1 hora, todo mundo está em modo venda, 4 horas, todo mundo está em modo venda. Né? O único que está em modo compra ainda é o semanal. É o semanal. Então é isso. Vamos aguardar. Então, se o Ibovespa já abrir com um gap de alta aqui nessa região, vou marcar os meus 50%. Vou marcar pelo INZ, tá? Pelo IM. Aqui. Marcar uns 50% dessa região. Então, em torno de 125, 695. Meu ponto de venda mais razoável, tá? Para essa movimentação aqui de 15 minutos. Passando aqui, próximo ponto de venda que eu teria. Deixa eu ver os 30 minutos, tem alguma coisa mais bacana. Até que aqui eu tenho esse Super Doji, ele funcionaria como order block bem razoável, bem plausível, inclusive. Então aqui seria o meu segundo ponto de venda. 126, 350 mais ou menos, tá? Aqui. 350. Beleza, é isso. Dólar. Dólar, o cenário pouco mudou também desde a última vez que a gente se falou. A gente está trabalhando. Isso aqui era o nível chave que estava mantendo a tendência de baixa, ele fez a manipulação, voltou até aqui, e agora o dólar aparentemente também está trabalhando nessa congestão. Tentou romper uma vez, tentou romper 2 vezes, tentou romper 3 vezes, não conseguiu. Da mesma forma para baixo, primeiro toque, segundo toque com a manipulação, terceiro toque que seria a defesa do médio do player, e é onde eu poderia estar comprando, apostando que aí ele teria a força para subir. Onde que o dólar agora quer chegar depois dessa movimentação aqui que ele fez, essa última pernada, tá? Ele fez o choque aqui do semanal, que no diário fica mais claro, e agora ele está tentando fazer o primeiro boss do semanal. Se ele conseguir fazer o primeiro boss semanal, ele vai romper, destravar, e aí a gente poderia esperar a amplitude disso para cima, no mínimo, tá? Que seria em torno de 5,773.
Se eu for partir para 1 hora, pegando a última movimentação, 1 hora teve o choque aqui. E está vindo, na verdade, ele teve o primeiro, falei besteira, ó, ele teve o primeiro choque aqui, não conseguiu sustentar a tendência, perdeu aqui o choque novamente, fez choque para cima novamente, e agora, se ele conseguir romper essa estrutura aqui, ele vai estar confirmando o primeiro BOS de 60 minutos, e ele confirmando o primeiro BOS de 60 minutos, aí ele vem para cá, primeira região, entre 5.207 e 5.221, passando essa região, aí ele consegue vir para esse próximo patamar de 5.268, tá? 5.268. Não vejo o dólar vindo para baixo se ele conseguir romper aqui. Agora, se ele simplesmente vier neste ponto aqui, nessa região, para poder fazer a manipulação, porque ele vai estar em cima do primeiro BOS de 60 minutos, aí então ele vai fazer o fechar acima da região, que é 5.176, né? 5.176, fechando acima, fechando abaixo. Se ativar aqui, a gente vende aqui com o alvo, primeiro alvo aqui, né? Segundo alvo aqui, e o stop bem encostinho aqui em cima, tá? Então esse é meu plano pro dólar também. Dólar eu tô preferindo muito mais operar de 60 para cima, porque eu tô pegando mais swing, porque durante o dia eu tô achando tão pouca liquidez que eu tô até sem paciência para ele. Vamos agora falar rapidinho só do mercado americano, US 500. E aí, enquanto tá todo mundo indo para cima, a gente parado aqui, mas é isso que temos. A gente teve o último topo rompido aqui. Vai. Deixa eu ver aqui. Tá. Último topo rompido aqui. E aí, agora a gente poderia estar esperando o seguinte. Eu não tenho nada me indicando que o mercado vai para baixo, pelo menos não no semanal. No semanal eu poderia estar torcendo para ele estar fazendo o quê? Começar a fazer o quê? Pelo menos uma consolidação aqui. Mas, Ariane, se eu for olhar isso aqui de perto, será que eu poderia esperar que isso aqui, eu poderia marcar essa linha, fechar acima, fechar abaixo e operar isso aqui? Cara, não, porque isso aqui nem é uma estrutura de semanal. Então, pelo semanal você não poderia. Vamos ver o diário? Pelo diário você já poderia. Você poderia considerar isso aqui como um topo anterior. Isso aqui como um topo anterior. Fechamos acima da região, fechando abaixo da região. Eu poderia tentar operar, se fechar abaixo desse topo anterior aqui, a venda se adicionar, o stop tem que estar aqui em cima para o primeiro alvo aqui. E o que está bonito aqui? Olha a minha divergência do diário. Olha como está bonito. Eu tenho preços mais altos aqui. Na verdade, está basicamente na mesma região, né? Basicamente na mesma região, vou considerar na mesma região. Tenho preços na mesma região, mais ou menos, desse ponto e desse ponto aqui. E o meu MACD tá, olha esse nível dele e olha esse nível dele agora aqui. O que mostra que ele está muito mais sobrecomprado aqui e que poderia ser o início de uma reversão de tendência. Tá? Poderia ser o início de uma reversão de tendência. Muito arriscado, sim, mas quem não arrisca não vê Deus, né? Que fala. Agora, se eu for tentar fazer o seguinte, esperar acionar o meu diário e eu tentar operar o spring duplo, é muito mais conservador e eu tenho maior nível de assertividade. Só que corre o risco, sim, de eu ficar de fora. Porque eu vejo, sim, os mercados estão loucamente desequilibrados aqui. Tipo assim, parece que nada no mundo está acontecendo, é tudo bem bom, o mercado só vai para cima, a Nvidia não cai nem um segundo, resultado atrás de resultado, é bizarro, é bizarro. Não que eu tô torcendo para cair, mas assim,
é que não fecha muitas contas, né? Então, eu estou muito atenta para querer vender em qualquer oportunidade no mercado norte-americano, tá? Então, se você quer vender, mas não quer ser tão agressivo, então você esperaria o spring duplo. Se eu for olhar pelo 4 horas, será que eu tenho alguma oportunidade melhor? Será que isso aqui virou choque? Virou choque. Então, pelo 4 horas eu tive um choque, tá? Se eu for considerar isso aqui como um choque, o que eu vou fazer agora? Eu vou esperar, ele já está na região que eu poderia estar pensando em vender, mas eu posso tentar ser um pouco mais prudente, esperar e desenhar uma pernada aqui, uma pernada de 0 a 100 aqui, e ele adentrar esse último nível aqui para eu tentar vender, que aí seria uma venda por confirmação, tá? Uma venda por confirmação no esquema de Optimal Trading Interest, né? Que é o OTE, que a gente chama. Então, ele viria até aqui. Onde seria o melhor ponto do 4 horas para vender? Cara, bem esse doji aqui, viu? Ou tem essa ineficiência aqui, mas eu gosto mais do doji. Se eu for descer o tempo gráfico para 1 hora, por exemplo, aí pode ser que ele não chegue no doji, não. Aí pode ser que ele vai chegar só na ineficiência. Então, eu marcaria essa região aqui, ó. Então, vou marcar com isso aqui. Cadê? Onde é que tem? Aqui. Eu marcaria essa ineficiência aqui. Aqui seria bom para eu tentar vender, viu? E aí a gente entraria num 50% aqui. Seria em torno de 5,332. Seria uma venda bem plausível com stop aqui para tentar pegar esse alvo aqui. 5,259. Eu gosto. Eu gosto, viu? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Gosto muito. Olha aqui a divergência. Os preços mais altos, MACD aqui. Preços mais baixos, MACD bem mais alto. Então, já tem a divergência também. Gosto muito desse trade. Tomara que ele consiga chegar até aqui. Em verdade, ele já está em cima de um order block e em cima do choque, tá? Em verdade, a pessoa que não quer ficar de fora nenhuma poderia estar marcando 50%. Deixa o order block para fazer a primeira entrada. Se estopar, vem para o fair value gap. Se estopar, vem para cá. Nossa, Ariane, mas quantas vezes você quer ser estopada? Cara, se eu tenho um risco retorno maior do que 5, eu posso ser estopada pelo menos 3 vezes, né? Ou então você fica de fora e aí entra por confirmação. Quando tiver uma quebra estrutura no tempo gráfico menor. Aí você vem por uns 15 minutos e espera. O que ele fez aqui, ó? Quebrou uma primeira estrutura. Volta aqui. Aqui seria a venda de 15 minutos. Vender para vir para cá com o stop aqui em cima. Plausível também. E por último, vamos falar do Bitcoin, porque eu já estou tomando muito tempo aqui de vocês. Bitcoin não tem ré, né? Inclusive, muito bacana, cara. A live que eu fiz na sexta, não aqui, que dia foi? Foi quarta? Isso. A live que eu fiz na quarta, o pessoal me perguntou, nossa, e agora para quem tá de fora do Bitcoin, o que que faz? Tá muito caro e tudo mais. Cara, para comprar pelo diário aqui, sim, tá muito caro. Porque se a gente for marcar o ponto mais barato aqui do diário, eu teria que estar comprando aqui em torno de 58,575. Agora, eu posso descer os tempos gráficos e operar no tempo gráfico menor com stop mais curto. E aí foi comentei com o pessoal, dizer, ó, pelo 4 horas, se ele voltasse aqui nessa região, a gente poderia comprar para tentar levar até aqui ou tentar seguir para ver se ele rompe essa última estrutura. É plausível. Agora, o que, que tem de sinal aqui para a gente fazer do Bitcoin? Pelo semanal, eu ainda estou construindo um nível-chave aqui. Eu ainda não tenho nem o meu nível-chave aqui nessa região. Poderia estar considerando aqui já? Poderia, mas é uma forma mais agressiva que eu não gostaria de ter essa leitura ainda não. Porque o último nível-chave plausível está aqui, ó. Tá aqui. Tá bom, vamos ser mais prudentes? Então tá. Vou considerar que o meu nível-chave poderia ser visto aqui também. Então, 38,612. Então, ele teria que vir até aqui para ser o ponto mais barato do semanal. Não é bem, né? Se eu não quero ficar muito
fora do movimento, então eu vou ter que ter uma leitura mais agressiva. Aí eu vou considerar o meu nível-chave aqui, e aí eu vou esperar o próximo toque nessa região para tentar comprar e levar o preço ali, tá? Isso é o que eu vejo de compra, pelo menos pelo semanal. Pelo diário, mesma coisa, tem que ser essa região. Pelo 4 horas, ponto de compra era aqui, que já foi, e já até atingiu o primeiro alvo, então não vale mais a pena comprar. Agora, se eu quiser vender o Bitcoin, ó, não acredito na compra, acho que vai cair e tudo mais. Então, a gente poderia pensar no seguinte: eu não tenho uma estrutura bem formada, porque eu tenho choque para baixo, choque para cima, então não posso confiar em nada disso. Eu vou ter que considerar isso aqui como tudo como uma congestão que está sendo formada. E aí, o único jeito de eu vender de forma mais segura seria eu esperar ele fechar fora aqui, depois ele fechar dentro aqui, e aí eu poderia meter pau na máquina na venda para chegar até aqui, tá? Nossa, mas eu queria já estar vendendo ele com o stop ali. Você pode, porque você está muito próximo da extremidade superior, que é onde você vai encontrar uma região de prêmio, tá? Mas eu acho imprudente isso. Deixa eu ver como é que tá o meu MACD. Tá em nível, não tem nada muito discrepante assim. Então eu preferia ficar de fora de qualquer venda, e se eu perceber que ele vai estar chegando muito mais próximo aqui do meu suporte, eu poderia estar pensando em uma compra, tá? Então não tem nada a fazer, só olhar no momento. Acho que é isso. Queria passar minha visão para vocês dessa semana do que eu vou fazer no mercado. Foi ótimo revê-los aqui um tempo. Espero que vocês gostem. Vamos confirmar no Telegram o dia da nossa live, se vai ser na segunda-feira ou na terça-feira. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, já se inscreve no canal, que acredito que vai ter muito mais conteúdo bacana para vocês por aqui. Se você quer se aprofundar nesse conteúdo, se quer entender um pouquinho mais da minha leitura e da do Clinton, fique esperto ali no Telegram, que a gente vai soltar os próximos passos da nossa mentoria aí ao longo dos dias. Um grande beijo para todos vocês e ótimo final de semana.